Vamos agora ver o irmão mais velho. Estudamos já o filho mais novo, toda a saga dele de ir para a terra longínqua, depois retornar à casa do pai. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Então, aqui neste versículo, nós temos já a apresentação da postura, da postura íntima do filho mais velho. Jesus coloca claramente que ele estava no campo. É o mesmo símbolo do filho mais novo quando vai para os campos apacentar porcos. Então, simboliza processo de superficialidade frente à vida. Então, nós vimos que o filho mais novo, quando vai para os campos apacentar porcos, ele está numa superficialidade tentando resolver os conflitos existenciais de forma superficial. Jesus coloca o filho mais velho já diretamente no campo. Está no campo. Está no processo de superficialidade. Então, ele estava no campo, estava no processo de superficialidade, e quando veio, chegou perto de casa. Em momento algum, o filho mais velho entra na casa. Isso mostra o movimento psíquico-emocional dele. Lembrando que estar na casa do pai significa estar em sintonia com a própria consciência. A casa do pai simboliza a consciência, onde estão todas as leis divinas que nós refletimos de manhã. Então ele chega, está no campo, está numa superficialidade, chega perto da casa. Então esse perto da casa simboliza um processo psíquico emocional. Sabendo que a casa é a consciência, estar perto da casa está parecendo que está num processo de autoconsciência. Ele parece que está, mas não está. Por isso, perto da casa. Próximo. Nós podemos, então, dizer que o filho mais novo, quando vai para a terra longínqua, ele entra no movimento de desamor. E desamor que faz com que ele entre numa ausência de sentido muito profunda, com todas as consequências imediatas dessa ausência de sentido. Estar dentro da casa é o movimento do amor, do alto amor, que o filho mais novo aprende com duras lições, ele aprende que o caminho dele deveria seguir dentro da casa do pai. Por isso ele volta e tem toda aquela festa com o bezerro cevado, com tudo, porque ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e se encontrou. Então ele estar na casa é um movimento de amor que gera alegria existencial, que gera sentido existencial. E perto da casa parece amor, mas não é. Então, é um movimento do filho mais velho de pseudo-amor. São as três formas do ser humano lidar com a vida. Amor, desamor e pseudo-amor. Amor estando em sintonia
com a própria essência divina, com a própria consciência, com as leis da consciência, desenvolvendo as virtudes. Então, é um estado amoroso que leva o espírito a produzir sentido existencial, sentir a abundância da vida e viver pleno. Quando ele faz escolhas egóicas e vai para a terra longínqua, age com desamor. Então, ele age de forma contrária àquilo que ele poderia agir. Indo para a terra longínqua, se afastando das leis na própria consciência e gerando uma ausência de sentido naqueles 3 níveis que nós vimos. Vazio existencial, abandono existencial e isolamento existencial. O filho mais velho está perto, então eles têm um movimento de pseudo-amor que parece positivo, mas não é. Essa parábola ela se tornou conhecida como parábola do filho pródigo. Só que Jesus começa dizendo que é um homem que tinha 2 filhos. Então, o filho mais velho ele é praticamente ignorado na parábola. E do ambiente religioso ele é visto como um filho exemplar que ficou lá com o pai. Ele ficou servindo ao pai, então é um bom filho. No ambiente religioso, que ainda se costuma ter muitas máscaras, inclusive no movimento espírita tem muita máscara ainda, ele é visto de forma positiva. Mas nós, pela forma como Jesus coloca na parábola, não tem nada de positivo. É pseudo-positivo. Parece positivo, mas não é. Positivo é estar dentro da casa do pai. Então ele chegou perto, ele não entrou em momento algum, mesmo quando o pai insistiu com ele. Então ele chega perto da casa e ouve a música e as danças, porque estava havendo uma festa dentro da casa. Havia uma festa porque o irmão dele havia voltado para casa e o pai o recebeu com festa, um bezerro cevado, e havia música e dança dentro da casa. Aqui nós temos o símbolo de 2 forças muito significativas que impulsionam o espírito a viver em equilíbrio. A música representa uma das forças e a dança a outra força. Vejamos que Jesus usa essas duas, música e dança, de uma forma muito interessante. Por quê? Uma música você pode ouvir passivamente, sem participar dela. A dança, você só pode ouvir de uma forma ativa. Não tem como ouvir, participar de uma dança passivamente, observando. A dança requer uma decisão de dançar e estar ali naquela dança. Então, ele ouve, porque as danças, nessa época, eram danças circulares, com movimento, com ritmo. Como em todas as culturas, temos as danças circulares, que costuma fazer ruído. Então, ele ouve o ruído da dança e ouve a música. Então, a música simboliza a chamada força endoevolutiva. Uma força que nós temos, que provém de Deus, que está
ligada às próprias leis que existem na nossa consciência. Então, nós temos as leis, e das próprias leis divinas vem uma força que nos convida o tempo todo a cumprir essas leis. A força endoevolutiva, ela é uma energia, ela emite uma energia convidativa, não impositiva, porque é aquilo que nós vimos de manhã, se Deus impusesse a sua vontade sobre a nossa, anularia a nossa, porque Deus é onipotente. Então, a força endoevolutiva que vem de Deus, das próprias leis de Deus, ela é convidativa. É aquilo que está na questão 115 do Livro dos Espíritos, que nós repetimos várias vezes de manhã. Nós somos criados simples e ignorantes e temos e Deus nos deu uma missão de conhecer a verdade para nos aproximarmos dele. E com esse conhecimento é que nós vamos chegar à pura e eterna felicidade. Então, uns aceitam submissos essa missão e outros murmuram. Então, o que murmura é o que se revolta e não quer aceitar a missão. Então, é exatamente a postura do irmão mais velho. O filho mais velho, ele ouve a música e o ruído das danças, mas ele não entra na casa para saber o que estava acontecendo. Então, força endoevolutiva, a música. E força autoevolutiva, a dança. Porque para que haja dança, é necessário a aceitação do convite. Então, é o convite para realizar essa missão que Deus nos oferece para evoluir. O murmúrio é a recusa. Nós vamos ver que o filho mais velho murmura muito. O filho mais novo, quando vai para a terra longínqua, ele se afasta das leis. O filho mais velho vive afastado das leis, mas parecendo que está cumprindo as leis. Então, ele não, ele, ele percebe a força endoevolutiva, a força autoevolutiva, que é o convite para dançar e aceitar o convite. A música toca e a dança acontece ao som da música. É necessário uma escolha consciencial. Então, o filho mais novo aceitou participar. Quando ele volta para casa, ele ouve a voz da própria consciência, porque a força endoevolutiva se manifesta na própria consciência. Quando ele cai em si, né, e caindo em si, quando ele se arrepende do erro cometido e cai em si, é exatamente a força endoevolutiva falando alto dentro dele, por meio das vozes alertas da consciência. Ele lembra da abundância que havia na casa do pai e resolve, né? Ele faz a decisão consciencial de retornar à casa, para, por meio da força autoevolutiva, da força da vontade, ele cumprir as leis por meio das virtudes. Então, a mesma coisa acontece com o filho mais velho. Ele ouve a música e as danças, e aí ele chama um dos servos e perguntou para o servo o que era aquilo.
lembrando que os servos representam as leis de Deus, qual o servo que ele chama? Ele chama um dos servos. O servo, os servos de Deus, que são as leis, se manifestam na consciência. Então, esse servo, vamos ler o próximo versículo para ficar mais fácil de entender quem é esse servo. O servo diz para ele, e ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Então, quem é o servo que ele chama? Ele chama a lei da verdade. A lei da verdade traz para ele a verdade. O que tinha acontecido? O irmão dele havia voltado e o pai o havia recebido são e salvo. Jesus frisa, né? São e salvo. Por quê? No nível da essência divina, todos nós somos sãos e salvos. Ele tinha ido para a terra longínqua, passou pela ausência de sentido, nos 3 níveis de ausência de sentido, vazio existencial, isolamento, abandono existencial, isolamento existencial, se arrepende a partir do sofrimento que tudo isso gera, idealiza retornar para a casa do Pai, passa a fazer um bom uso da lei de liberdade, retorna são e salvo para a casa do Pai, para trabalhar pela sua dignificação. Então, o servo, ele fala a verdade para o filho mais velho. E fala o que tinha acontecido. A verdade. E como que ele recebe a verdade? Ele recebe a verdade revoltado. E ele se revoltou e não queria entrar. Por que que ele recebe a verdade revoltado? O filho mais velho, ele está perto da casa. Vejamos que o filho mais novo, quando vai para a terra longínqua, ele se afasta das leis. O filho mais velho está no campo, perto da casa. Ele está no campo e perto da casa, vivendo dessa forma, como se ele estivesse dentro da casa. Mas ele está apenas perto, no campo, uma superficialidade. Esse processo psicológico chama-se mentira existencial. Então, ele vive numa mentira existencial, mentindo para ele mesmo e para os outros. Ele mente que ele é um filho dedicado. Ele mente que ele está ali para servir ao Pai. Só que a mentira existencial, muitas vezes, ela é tão intensa que a pessoa não percebe a mentira existencial como mentira. Ela acha que a mentira é verdade e vive como se fosse uma verdade paralela, perto da casa, acreditando que está na casa. Ela vive como se ela fosse a correta e os outros errados. Por isso que ele se revolta.
É o murmúrio, lá da questão 115. Quando o espírito murmura, ele acha que ele está certo. Onde se viu me criar e não me criar perfeito, me criar para ter todo esse trabalho de evoluir. Então, o espírito se revolta contra Deus. Então, uma revolta contra a verdade que está na consciência dele. Mas ele acostumou tanto com a mentira existencial, acostumou tanto a estar no campo e perto da casa, que ele acredita que ele que está com a verdade. Por isso ele se revolta contra o pai e contra o irmão. Ele fica revoltado e o pai, veja que Jesus diz, e saindo o pai, instava com ele, mais um verbo no gerúndio. Saindo o pai sai da casa. É a mesma conotação do pai correndo, indo em direção ao filho mais novo, quando o filho volta para casa. E quando viu, ainda longe, viu seu pai e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que nós vimos de manhã. Aqui o pai não sai correndo porque o filho estava perto da casa. Ele sai da casa e, saindo, o verbo no gerúndio, simbolizando uma atitude. Tem a ver com a compaixão do pai. Instar significa convidar de forma veemente. Deus nos convida de forma veemente, diretamente na nossa consciência, por meio da força evolutiva. Deus sempre atua por meio das suas leis. Ele atua em nós por meio das leis o tempo todo. O tempo todo Deus está instando, está nos convidando veementemente para entrar na casa. O filho pródigo, quando volta, ele já volta para entrar na casa. Então, ele não precisou de convidar insistentemente. Ele simplesmente abraça o filho no pescoço e o beija. Então, abraça o filho e o beija, simbolizando a lei. Abraça o filho e beija com íntima compaixão, colocando a verdade para o filho, que ele era bem-vindo para se dignificar na casa. Ele era muito bem-vindo para estar ali. E que essa verdade do Pai, todos nós podemos errar, mas temos o dever de responsabilizar pelos nossos erros e repará-los totalmente, até o último centil, como ensina Jesus. Então, o pai, ele sai e reafirma a verdade, convida o filho a entrar na casa para participar do banquete que estava acontecendo na casa, do bezerro cevado, da tia venha para ouvir a música e dançar, praticar as virtudes que você diz que pratica, mas você não está praticando. Isso que é o símbolo desse instava, saindo do pai, né? Saindo da casa, instava com ele. Numa linguagem não simbólica, é o pai convidando a ele
se libertar da mentira existencial e viver a verdade. O servo da verdade já tinha oferecido a verdade para ele, e ele se revolta contra a verdade. E o pai insta com ele, sai de casa, porque a misericórdia, como nós vimos, é para bons e maus, para justos e injustos. Veja que ele está agindo de forma injusta com o pai e com o próprio irmão. Ele está agindo de uma forma injusta, de uma forma má. Só que ele não percebe. Ele acha que, devido à mentira existencial, que o processo dele é plenamente justo e que mal é o irmão. É bem a postura do fariseu lá da época de Jesus, que continuam existindo nas várias religiões. Porque os fariseus, o que eles acreditavam que eles eram bons e Jesus mal. Jesus era um impostor, era um falso profeta. E eles acreditavam que eles eram bons e Jesus maus. Fizeram conluios até que eles conseguiram levar Jesus à cruz. Então, a postura do filho mais velho é uma postura farisaica, que ele acredita na mentira que ele cria para ele mesmo, a mentira existencial, e quer impor essa mentira ao próprio pai e ao irmão e a todas as demais pessoas. Muito comum esse movimento psicológico da mentira existencial, em que a pessoa pensa que ludibria a própria vida, e consegue fazer barganhas, e consegue enganar o pai, enganar Deus. A postura do filho mais velho é uma postura de quem acredita que é possível enganar. Ele vivia numa mentira existencial tão intensa, que ele acreditava que essa era a verdade. Como os fariseus que aprisionaram Jesus. Os doutores da lei, eles acreditavam que eles viviam na verdade. E tudo que eles viviam era verdadeiro e que a mentira estava com Jesus e seus discípulos. E aí o que acontece, né? O pai convida veementemente, mas o que faz o filho? Mas respondendo, ele disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vejamos que aqui o filho mais velho, ele reclama que ele estava ali servindo ao pai sem nunca transgredir o teu mandamento. A palavra mandamento ainda está muito associada à ordem, à obrigação. Na verdade, ela significa, no original hebraico, exercício. Então, não havia uma ordem do pai para ficar na casa. Se houvesse, ele não deixaria o filho mais novo ir para a terra longínqua. O mandamento que o filho mais velho fala aqui é uma auto-obrigação que ele se impôs. Porque lá no fundo, ele também queria ir para a terra longínqua. Porque a face mascarada do ego, que simboliza o irmão mais velho, ele repreende, ele nega a face evidente para fazer valer a face mascarada.
Então, no fundo, ele queria ir para a terra longínqua também. Mas ele ficou numa obrigação de servir ao Pai. E temos aqui o servilismo, com o objetivo de gerar barganha. Porque quando ele reclama que nem um cabrito ele tinha, o que aconteceu lá no início da história? O filho mais novo pediu, mas o pai deu para os dois. Lembra que o Jesus fala que ele repartiu com os dois a fazenda? Por quê? Porque as leis existem para todos. E os recursos de Deus, ele não criou para ele. Ele criou para os seus filhos. Tudo que existe no universo existe para os filhos de Deus. Então, todos os recursos o filho já tinha recebido. Só que o que acontece? O egoísmo dele é tamanho que ele queria só para ele. E ele estava vendo que o pai já estava distribuindo de novo os recursos para o irmão que ele achava indigno de receber. Então, é o que acontece com esse movimento farisaico. A pessoa quer tudo para ela em detrimento dos outros. Então, há aqui um egoísmo, um egocentrismo muito claro do filho mais velho. Só que ele não recebe, ele não percebe isso. Ele acha que está com toda a razão. Porque por causa da mentira existencial que ele vive. Quando a pessoa mente de forma existencial, ele mente para si mesmo e para os outros. Então, ele mente para o pai que ele nem cabrito. Coitado de mim. Como se ele dissesse, né? Coitado de mim. Estou aqui servindo há tantos anos. E nunca tive nem um cabrito para alegrar. Estou morrendo de fome. Veja que a mesma fome lá do filho mais novo. Fome de sentido. Ele vive numa ausência de sentido, porque nem cabrito ele tinha para alegrar-se com os amigos. Quem são os amigos do filho mais velho? Quem é que ele queria se alegrar com eles? Os amigos do filho mais velho são as próprias máscaras que ele usa. Tem como nós vivermos de uma forma alegre usando máscaras do pseudo-amor? Veja, dentro da casa do pai havia alegria e começaram a alegrar-se. Alegria é virtude. Só é possível na casa do pai. Então, o filho mais velho, ele desejava se alegrar, mas como se alegrar? Se ele não estava na casa, ele estava só perto da casa. Ele estava no campo perto da casa. Então, não tem como haver alegria dessa forma. Só que haja, qual é o problema dele? Enquanto o filho mais novo reconheceu que ele era a causa dos problemas, o filho mais velho não reconhece como sendo a causa. A causa dos problemas dele não é ele, é o pai, é o irmão, o pai que não dá nem um cabrito para ele. Então veja que é um processo egóico mascarado de servilismo, de barganha, de desejar tudo para ele. Todas as benesses divinas devem ser para mim, porque afinal eu sou o filho exemplar, eu sou o bom moço, eu estou aqui servindo há muitos anos. Tudo falso. Todo movimento falseado. Parecer sem ser. Quando nós parecemos humildes, parecemos brandos,
parecemos equilibrados, parecemos calmos, serenos, é tudo falso. O parecer não é ser. O parecer não é exercício, não está ligado ao exercício de virtudes. O parecer é todo um processo em que a pessoa pensa que está exercitando as virtudes, mas não está. Isso é a mentira existencial. A mentira existencial é a pior atitude que um espírito pode tomar. É pior do que ir para a Terra longínqua. Por quê? Ir para a Terra longínqua gera dor e sofrimento imediato. A ausência de sentido gera imediatamente dor e sofrimento. Nós vimos lá no Filho Mais Novo. A mentira existencial gera dor, mas é uma dor anestesiada pelo próprio processo da mentira existencial. Veja que o filho mais velho, quando ele reclama que nem um cabrito ele tinha, ele também estava com fome, com a fome de sentido. Mas a mentira existencial é tão ardilosa que ele não percebe que ele mesmo é que estava gerando essa ausência de sentido. Ele atribui a responsabilidade ao pai, que recebeu de volta o irmão, e para ele não tinha mérito nenhum para ser recebido. Realmente, o irmão não tinha mérito para ser, mas a lei de misericórdia é para todos. E nós estamos vendo. A misericórdia do Pai é para todos, inclusive para ele também. Mas ele se nega a receber. Veja que ele não acessa a lei de permissão. Vamos lá no esquema das leis. Para que ele receba o amor, a compaixão do Pai, vejam que a lei de permissão é necessário ao exercício do sentimento de aprendiz, da humildade e da mansidão. Aqui ele está sendo humilde, parece humildade, mas não é. Porque ele parece que, coitado de mim, eu estou servindo aqui há tanto tempo, nem um cabrito eu tenho. Parece humildade, mas é orgulho intensamente manifesto, a ponto de desconhecer o próprio irmão, de rechaçar o próprio irmão. Há uma rebeldia, uma revolta, né? Ele se revoltou, uma revolta. Então, a mansidão não é exercitada. E o sentimento de aprendiz muito menos, porque ele, inclusive, ele quer dar lição de moral ao próprio pai. Quem vive na mentira existencial acha até que Deus está errado. Onde já se viu receber esse filho perdulário? Veja no próximo versículo, ele afirma isso. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes e mataste o bezerro cevado. Veja que o orgulho dele é tão grande, a rebeldia é tão grande, que ele quer ensinar ao próprio pai. Ele sabe das coisas melhor que o pai. O pai não devia ter recebido o filho mais novo. Devia ter expulsado ele de casa. É bem a postura do fariseu. O fariseu é aquele que vive na máscara. Existe fariseu até hoje, né? Não é só na época de Jesus. Ele vive na máscara, dando lição de moral para os outros, que ele acha que são
impuros e perfeitos. Ele é perfeito, ele é puro. Então, o filho mais novo tem muito de puritanismo, tem muito de perfeccionismo. Todas as máscaras são os amigos dele. Projeção, ele projeta no irmão aquilo que ele desejava. Porque quando ele diz que o irmão desperdiçou a fazenda com as meretrizes, ele está projetando um desejo dele. Ele também desejava ter ido para a terra longínqua para usufruir das meretrizes, que é o movimento do puritanismo. O puritanismo acusa o impuro com os mesmos desejos, só que ele reprime os desejos impuros dele e acredita que é superior porque ele está reprimindo os desejos. Enquanto que aquele que deu vazão é impuro e precisa ser rechaçado, precisa ser expulso para sempre do reino do Pai. Não acontece isso, até as pessoas que pensam que elas vão para... Tem determinadas religiões que dão até o número de pessoas que vão ser salvas e os outros todos vão para o inferno. E eles se alegram com isso, né? A pseudo-alegria. Até falam até que, por exemplo, se a mãe for para o céu e o filho for para o inferno, Deus vai fazer com que ela esqueça do filho, para ela não sofrer. No céu, o filho está no inferno. Chega nesse nível de farisaísmo, de mentira existencial. Todos os dogmas, eles são fruto da mentira existencial, que afasta o espírito das próprias leis. Por exemplo, os dogmas que negam a reencarnação, por exemplo, afastam as pessoas da verdade. Gera muito mal. Mentira existencial produz um mal muito grande para aquele que a cultua. Então, vejamos que o filho mais velho está revoltado porque o pai recebeu o irmão e recebeu com bezerro cevado. Mas vejamos, ele estava sendo convidado também a participar do banquete. Bezerro cevado é a prática das virtudes. O pai estava convidando veementemente: venha, venha para cá, venha para exercitar as virtudes. É como se o pai dissesse para ele: não fique aí fora, pensando que você é um filho dedicado, porque você não é. Venha, na verdade, o pai indiretamente fala isso para ele, né? Porque Deus é misericordioso, ele não joga a verdade em cima de nós, mas ele mostra a verdade. Por isso o pai instava, convidava o filho veementemente a entrar na casa para usufruir também do bezerro cevado. Vejamos que ele estava sendo convidado para o banquete com bezerro cevado e reclamando que nem um cabrito. Vamos analisar, aprofundar na figura do cabrito, do concreto para o simbólico e o consciencial. O cabrito, né, ele era o animal também que coexistia com os bovinos, o caprino e o bovino. Sendo que a região lá é uma região árida. Enquanto o bezerro cevado recebia comida na boca, o cabrito precisa de subir até em árvore para comer folha de árvore, subir em montanhas para comer umas folhazinhas que ficam nas montanhas. A gente vê até na internet esses cabritos subindo em árvore, fazendo coisas mirabolantes para poder se alimentar. Então,
é um animal que a carne fica muito dura. Então, é um símbolo, ele reclama que não tinha nem aquele animal para se alimentar. Então, o cabrito, essa carne dura, simboliza, né, consciencialmente, essa dureza de coração que a mentira existencial gera e que a pessoa que está nessa mentira existencial sente essa dureza no coração, só que ela está tão anestesiada que ela não atribui a si mesma essa dureza. O problema é dos outros. O problema é meu pai, o problema é meu irmão, o problema sempre está nos outros. Tem muita gente que diz assim: ah, que mal que eu fiz para Deus para merecer uma vida tão desgraçada. Nós não temos como fazer mal para Deus, porque Deus é o absoluto, ele está acima de qualquer mal. Agora, nós fazemos o mal para nós mesmos. Essa é a dureza do coração que o cabrito simboliza. E nessa dureza ele quer se alegrar com os amigos, que são as máscaras, não tem como viver em alegria. Vejamos que o filho mais velho vive naquilo que nós chamamos de estado de reclamação. Ele reclama, ele reclama, ele reclama o tempo todo. Quem vive no estado de reclamação não tem espaço mental e emocional para exercitar virtudes, principalmente a virtude da gratidão. Ele é um filho profundamente ingrato, da mesma forma que o filho mais novo, quando vai para a terra longínqua, é profundamente ingrato, e ao voltar, se conecta com a gratidão, porque o filho mais velho, quando ele vai para a terra longínqua, ele quer gozar dos prazeres, e isso é uma profunda ingratidão ao pai, que o criou para a felicidade. Quando ele volta para casa, ele se conecta com a lei da gratidão e a virtude da gratidão. Ele não reclama em momento algum, porque ele reconhece que ele próprio é que criou tudo aquilo. Já o filho mais velho, ele é profundamente ingrato, vive num estado de reclamação e atribui aos outros problemas dele, porque ele vive numa mentira existencial. E o convite é que ele perceba essa realidade, mas ele não percebe. E só esse estado de reclamação ele é substituído pelo estado de gratidão quando a pessoa está dentro da casa do pai. Fora da casa do pai, ele não tem como sentir essa realidade. E aí o pai diz, né? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Aqui Jesus está ensinando exatamente a misericórdia de Deus é tão grande que ele não criou nada para ele. Ele criou tudo para os filhos dele, independente da forma como o filho está. Por isso que Jesus fala do sol e da chuva para bons e maus, para justos e injustos. Não há necessidade de nenhum filho ficar cobiçando nada do pai, porque tudo é do filho. Todos nós, só que não tudo para ele. O egoísmo dele era tão grande que ele queria tudo para ele. É tudo da humanidade inteira.
o planeta que nós vivemos é dos bilhões de pessoas que moramos aqui, não é só para uma pessoa. Então, o Pai coloca novamente a verdade. Ele acolhe a verdade? Não, ele não acolhe a verdade. Porque ele vive na mentira existencial. Quem vive na mentira existencial, todas as vezes que é defrontado com a verdade, ele rechaça. Ele rejeita a verdade, porque são água e óleo, né? Não se misturam. Somente quando ele assumir que ele está vivendo numa mentira existencial e ir para dentro da casa para vivenciar a verdade, quando ele não tomar essa decisão consciencial, acionar a lei de evolução, a lei do progresso, acionar as leis todas que nós vimos, quando o filho mais novo volta para casa, ele aciona todas as leis. O filho mais velho, ele está preso só à lei de liberdade, fazendo mau uso da lei de liberdade. Ele não reflete, ele não discerne, e só que o que acontece? Ele pensa que ele é o sábio, ele é um pseudo-sábio, tem a postura do pseudo-sábio. Pensa que é sábio, capaz até de ensinar o pai, de falar o que o pai devia ou não devia fazer, mas permanece nessa anestesia da consciência, vivendo a mentira existencial. É extremamente doloroso para ele isso tudo. Só que, como ele não é ele o causador da dor, ele fica na mentira, não aceita a verdade. E aí, o que o pai faz? O pai novamente oferece a verdade para ele. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. E aí, o que acontece? O que aconteceu aqui? O pai novamente diz para ele o que estava acontecendo de fato. A verdade. O pai mostra a verdade para ele. E mostra que é justa a verdade. Veja que diz aqui, mas era justo alegrarmos e regozijarmos. Que lei que Jesus está dizendo aqui? Lei da justiça, né? A lei da justiça nos convida a sermos justos. E ele age com justiça? Ele não.
como ele está vivendo a mentira existencial, ele não tem como ver naquilo a justiça. Vejamos que o pai também diz para ele: esse teu irmão, convidando ele a fazer o quê? Acolher o irmão. Veja que o filho fala: este teu filho. O filho do pai dele, quem que é? O irmão dele. Mas ele nega a conexão com o irmão. Então, aqueles de nós que vivemos uma mentira existencial, o movimento de isolamento é muito forte. Todas aquelas os três níveis de ausência de sentido acontecem. Veja que ele também vive num vazio, ele também sente o abandono existencial, ele também sente o isolamento. Ele chega num nível de isolamento tão forte que ele desconhece até o próprio irmão. Ele age com injustiça com ele mesmo, desconhecendo, rechaçando a verdade. E aí não tem espaço. Veja que Jesus fala: mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos. Mas ele não estava disposto a se regozijar, a alegrar-se com a volta do irmão. Porque ele vivia na máscara, na mentira existencial. Porque o pai fala que o irmão volta, que ele estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Então é a postura típica farisaica do espírito extremamente orgulhoso, mas que se acha humilde, com muitas imperfeições, mas que se acha perfeito, com muitas impurezas, mas se acha puro, e fica nesse movimento de viver a mentira existencial. Sente a ausência de sentido também, porque o sentido, a abundância, só acontece na casa do Pai, e pode passar a vida inteira assim, sentindo a falta de tudo que existe dentro da casa do Pai, mas se recusando a entrar na casa do Pai, recusando a reconhecer que ele está errado, e achando-se profundamente certo. Quem já leu o livro Tormentos da Obsessão tem muitos exemplos de espíritas desse laico do filho mais velho. Viviam na mentira. Um dos mais emblemáticos é o caso do Leôncio, que ele vivia na mentira existencial, acreditando que ele era puro, um espírita de excelente qualidade, e os demais eram péssimos espíritos. Até que o dia do juízo chegou e ele foi levado para uma região trevosa, em que ele ficava afundado numa lama até, até a cabeça. Quando tentava emergir, era chicoteado pelo espírito, que o fascinaram a vida inteira. Mas ele acreditava que ele era exatamente a postura do filho mais velho, que ele era um protótipo do espírita maravilhoso,
cumpridor de todas as obrigações e vivia atacando outras pessoas que, segundo ele, não eram bons espíritos. E vivenciou, na verdade, uma subpersonalidade de um inquisidor do passado que ele tinha sido e acabou vivendo a experiência desse inquisidor. Perguntas sobre a parábola, pessoal? No chat, a Ângela está dizendo essa revolta, esse murmúrio do filho mais velho, tem a ver com o murmúrio da questão 115, certo? Não há submissão às leis se afasta da casa do Pai, da verdadeira felicidade? Exatamente isso, né? Ele murmura, só que é um murmúrio diferente do filho mais novo. O filho mais novo, ele se afasta para usufruir dos prazeres, acreditando que naqueles prazeres egóicos, das farras, da bebida, do sexo, tudo ele seria feliz. Então, é o murmúrio do movimento evidente do ego, que acha que praticando ações puramente materiais, ele vai ser feliz. Aí, quando ele vai e pratica tudo aquilo, sofre as consequências daquilo, reconhece o erro, se responsabiliza pela reparação do erro e volta para reparar. O filho mais velho é um murmúrio diferente. Ele acredita que ele está cumprindo com todas as leis, que ele está num processo virtuoso, mas não está. Tudo falso, por causa da mentira existencial. Então, ele murmura, mas pensando que ele está se submetendo. Por isso que ele fala: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, porque ele acreditava que ele estava se submetendo. Mas ele estava se submetendo a uma lei de obrigação que não existe. Ele criou a lei de obrigação e se submetia a ela como se ele fosse virtuoso. A lei é de liberdade. Veja que ele não se sente livre, ele se sente obrigado a estar com o Pai. Ele se sente obrigado a estar ali, naquela condição servil. E o estar na casa é estar em comunhão. Lembra do anel? O anel nas mãos. Essa comunhão com o Pai ele não tinha. O Pai estava com ele. O Pai o chamou veementemente para entrar em comunhão, mas ele não tem como entrar. Porque quem vive na mentira existencial, perto da casa, no pseudo-amor, não tem como se conectar com o amor verdadeiro. Mais alguma pergunta da parábola? Vamos ver agora, já que não temos perguntas, vamos ver um exemplo de um caso real de como a lei de misericórdia age. O caso colocado no capítulo 16 do livro Ação e Reação de André Luiz. É o caso do Adelino Correia. Um caso muito interessante que mostra como que o processo de reabilitação do espírito acontece.
depois de ir para a terra longínqua ou ficar perto da casa, ninguém vai ficar perto da casa no processo de mascaramento de mentira existencial para sempre, nem longe da casa para sempre. Cedo ou tarde, o espírito vai cair em si. Sendo que estar longe da casa é mais possível que a pessoa caia em si com menos tempo do que estar perto da casa. Como estar perto da casa parece positivo, mas não é, a pessoa pensa que está, então vai demorar mais tempo. O filho mais velho, para voltar para a casa do pai, ele vai levar muito mais tempo do que o filho mais novo. Vamos ler todo o caso do Adelino, depois nós vamos repassar cada parte do caso, porque ele é muito significativo. Adelino Correia, após ter contraído débitos muito graves devido a um profundo egoísmo e interesse pessoal, encarna para resgatá-los por meio da tarefa na seara espírita e dedicação aos filhos, e consegue desenvolver o seu plano existencial de exercitar a caridade e a abnegação com um profundo desinteresse pessoal, aproveitando a ação da lei de misericórdia. Em nossos estudos da lei de causa e efeito, não nos esqueceremos de Adelino Correia, o irmão da fraternidade pura. Na véspera de belo acontecimento que nos permitiremos narrar, visitamo-lo em companhia de Silas, que nos apresentou nas atividades de um templo espírita cristão. Ouvimos-lo em preciosos comentários do Evangelho sob o influxo de iluminados instrutores, dos quais assimilava as correntes mentais com a docilidade confiante de um homem profundamente habituado à oração. Falara com mestria, arrancando-nos lágrimas pela emotividade com que nos tangia as fibras mais íntimas. Singelamente trajado, denotava a condição de trabalhador em experiências difíceis. Mas o estágio de prova que parecia enredar-se era mais amplo. Adelino revelava longa faixa de eczema na pele à mostra. Certa porção da cabeça, os ouvidos e muitos pontos da face exibiam placas vermelhas sobre as quais se formavam diminutas vesículas de sangue, ao passo que as demais regiões da epiderme surgiam gretadas, evidenciando uma afecção cutânea largamente cronificada. Além disso, acanhado e tristonho, indicava tormentos ocultos a lhe dominarem a mente. Contudo, trazia nos olhos maravilhosamente lúcidos a marca da humildade. Vários amigos espirituais assistiam-no atentos. Doce Belinha desencarnada abeirou-se de nós e, demonstrando gozar da intimidade do orientador de nossas excursões, falou-lhe afetuosa: assistente amigo, venho rogar-lhe socorro em benefício da saúde de nosso Adelino. Noto-o mais incomodado ultimamente pela dor das feridas não cicatrizadas. Sim, sim, respondeu Silas cordialmente. O caso dele merece de todos nós especial carinho. Porque pensa ele na necessidade dos outros, sem refletir nas necessidades próprias, acrescentou a anciã comovida. O assessor de Druso prosseguiu com carinho. Dois de nossos médicos o vêm assistindo atenciosamente, quando se encontra ausente do vaso físico por influência do sono. E afagando-lhe a cabeça, esteja tranquila. Correia em breve estará plenamente restaurado. Os múltiplos serviços da casa desdobravam-se eficientes, e Adelino, dentro deles,
atraía-nos a atenção pela segurança espiritual com que se conduzia. Cercado pelas vibrações radiantes dos seus pensamentos, centralizados no santo objetivo do bem, afigurava-se-nos um companheiro vestido de luz. A abnegação em toda parte é sempre uma estrela sublime, basta mostrar-se para que todos gravitemos em torno de sua luz. Fim do serviço da noite, Silas e nós acompanhamos-no ao reduto doméstico. Esperavam no limiar a genitora que, evidentemente, ultrapassava os 60 anos. Silas deu-se pressa em nos apresentar, explicando: é nossa irmã Leontina, carinhosa mãe de Correia, mãe e amiga tutelar-lhe a existência. Reparando na avançada madureza do amigo que nos tomava a atenção, meu colega indagou: Adelino não é casado? Sim, nosso irmão é casado, mas não conta com a presença da esposa. A resposta dava-nos a entender que o companheiro atravessava provas perante as quais nos cabia respeitosa discrição. Enquanto mãe e filho se entregavam a doce entendimento, Silas fez-nos penetrar em aposento próximo. Junto à porta de entrada alinhavam-se 3 leitos ocupados por outras tantas criancinhas. Loura menina de seus 9 a 10 anos, presumíveis, ao lado de 2 petizes escura tez, recordava a Branca de Neve entre 2 anões. Todos dormiam placidamente. Afagando a boneca cativa, o assistente informou: esta é Marisa, a filhinha de Correia, de quem a mãezinha se distanciou em definitivo há 6 anos. Designando em seguida os 2 meninos de cor, aduziu: e estes pequeninos são Mário e Raul, 2 enjeitados que Adelino abraçou por filhos do coração. Hilário e eu, adivinhando as aflições ocultas que, de certo, enxameavam na existência do chefe da casa, silenciávamos de propósito, em reverente expectativa. Entendendo-nos a atitude, Silas passou a falar-nos mais longamente, aclarando: para exaltar o santificante esforço de um amigo a fim de estudarmos juntos um processo de dívida aliviada, permitimos-nos algo dizer em torno do passado recente do companheiro que visitamos, agora empenhado ao labor do seu resgate. Qual se quisesse centralizar os recursos da memória, emudeceu por instantes e finalmente continuou. Em meados do século precedente, Adelino era filho bastardo de um jovem muito rico, que o recebeu das mãos da genitora escrava e desencarnou ao trazê-lo à luz. Martim Gaspar, o moço afazendado que lhe foi o pai solteiro, era um homem de coração enrijecido, muito cedo acostumado ao orgulho tiranizante em face da incúria do lar em que nascera. Abusava das donzelas cativas a seu talante, em muitas ocasiões vendeu-as com os próprios filhos recém-natos, para lhes não ouvir os choros e petitórios. Temido na casa grande, da qual se fizera absoluto senhor, por má parte do velho pai, que em vão buscara tardiamente controlar-lhe os instintos, sabia usar o tronco e o chicote sem qualquer compaixão. Era execrado pela maioria dos servos, e bajulados de quantos lhe obtinham os favores, a troco de lisonja serviu. Entretanto, para o filho Martim, o mesmo Adelino de agora, a sua ternura e dedicação não mostravam limites. Inexplicavelmente, para ele mesmo, amava-o com desvelado enternecimento, a ponto de providenciar-lhe educação esperada na própria fazenda.
Entre pai e filho estabeleceram-se dessa forma os mais santos laços afetivos. Eram companheiros inseparáveis nos jogos e nos estudos, no serviço e na caça. Foi assim que Gaspar, não obstante cruel para com os outros eventos da própria carne, nas senzalas sofredoras, não hesitou em legitimá-lo como filho, perante as autoridades do tempo, tornando-o partícipe de seu nome e de sua herança. Pai e filho contavam, respectivamente, 43 e 21 anos de idade, quando Gaspar, embora solteirão amadurecido, resolveu casar-se em grande metrópole, desposando Maria Emília, leviana jovem de 20 primaveras, que, trazida à grande casa rural, desenvolveu sobre o enteado estranha fascinação. Martim, extremamente amado pelo genitor, atraído agora para os encantos femininos da madrasta, passou a experimentar torturantes conflitos sentimentais. Ele, que se julgava o melhor amigo de Gaspar, entrou a detestá-lo. Não lhe tolerava a posse sobre a mulher que desejava, sabendo-se por ela ardentemente querido. Porquanto Maria Emília, pretextando essa ou aquela necessidade, sabia isolá-lo em viagens diversas, nas quais lhe exacerbava a afeição juvenil. Ambos souberam furtar-se a qualquer desconfiança, e totalmente entregue à paixão que o requestava, o jovem Martim, desprevenido, planejou o medonho parricídio em que se enliçou desventurado. Sabendo o genitor acamado em tratamento do fígado enfermo, tomou a cooperação de 2 capatazes da sua inteira confiança, Antônio e Lucídio, igualmente verdugos de meninas cativas, e certa noite administrou-lhe uma porção entorpecente com a aprovação da madrasta. Tão logo se pôs o doente a dormir, coadjuvado pelos 2 cúmplices que odiavam o patrão, espalhou substâncias resinosas no leito paterno, simulando logo após o incêndio no qual o mísero Gaspar, em horríveis padecimentos, se ausentou do corpo. Conduzido o pai ao sepulcro e apoderando-se-lhe dos haveres, tentou a felicidade ao pé de Maria Emília. Todavia, o genitor desencarnado, a inflamar-se em cólera, envolveu em nuvens de fluidos inflamados, contra os quais o infeliz não possuía defesa. Apegando-se ao afeto da companheira, Martim procurou anestesiar a consciência e esquecer. Confiou a fazenda aos cuidados de ambos os cúmplices do tenebroso delito e, arrimando-se à companhia da mulher, demandou a Europa em busca de repouso e distração. Tudo, porém, debalde. Ao fim de 5 anos de resistência, tombou integralmente vencido sob o jugo do espírito paternal que o cercava incessantemente, apesar de invisível. Abriu-se-lhe a pele inchada, como se chamas ocultas o requeimassem. Circunscrito ao leito de dor e constantemente empolgado pelo remorso, recapitulava mentalmente a morte do genitor em urros de martírio selvagem. Não sabia, desse modo, senão chorar, gritando a esmo arrependimento de que se via possuído, do que foi interpretado a conta de louco pela própria companheira, que se dava pressa em reconhecer-lhe a suposta alienação mental, de modo a inocentar-se perante os amigos e servidores. Foi algemado a semelhante suplício que Martim recebeu escárnio e abandono dentro do próprio círculo doméstico, vindo a expirar em tremenda flagelação. Martins Gaspar, o genitor assassinado,
aguardou no túmulo, arrastando-o para as sombras infernais, onde passou a exercer pavorosa vingança. O desditoso filho desencarnado sofreu terríveis humilhações e indescritíveis tormentos durante 11 anos sucessivos, em cárceres de treva, até que, amparado por mensageiros de Jesus, que lhe promoveram o resgate, ingressou em nosso instituto, Mansão Paz, ao que fui informado em lamentável situação. Tendo entrado em sintonia com o genitor sequioso de vindita, através das brechas mentais do remorso e do arrependimento tardio, foi hipnotizado por gênios perversos que o fizeram sentir-se dominado de chamas torturantes. Fixada a imaginação dele em semelhante quadro de angústia, o próprio Martim nutria com um pensamento culposo as labaredas em que se torturava sem consumir-se, até que foi convenientemente aliviado e socorrido por nossos instrutores, através de recursos magnéticos que lhe sanaram o doloroso desequilíbrio. Devotou-se, então, depois de melhorado, aos serviços mais duros de nossa organização, conquistando com o tempo apreciáveis lauréis, que lhe valeram a volta à esfera humana, com o direito de iniciar o pagamento da larga dívida em que se onerou desavisado. Cultuando a prece com a renovação do mundo íntimo, renasceu de espírito inclinado à fé religiosa, ardente e operante, encontrando no Espiritismo com Jesus, ao influxo dos amigos desencarnados que o assistem, precioso campo de fortalecimento moral e trabalho digno, no qual tem sabido estender com louvável aproveitamento das horas o seu raio de ação no estudo edificante e na caridade pura, atraindo em seu favor as mais amplas simpatias por parte de irmãos encarnados e desencarnados que lhe devem generosidade e carinho. Atirado a imensas dificuldades materiais, desde cedo cresceu órfão de pai, de vez que não valorizou no passado a ternura paterna, lutando com extrema pobreza e com a enfermidade constante. Custodiado, porém, por benfeitores da nossa mansão, foi conduzido a um templo espírita ainda muito jovem, onde, submetido a tratamento da epiderme esfogueada, entrou no conhecimento da nossa renovadora doutrina. A leitura dos princípios espíritas ao sol do Evangelho do Senhor constituiu para ele recordações naturais dos ensinamentos assimilados em nossa casa antes da reencarnação. Desde aí aceitou nobremente a responsabilidade de viver e buscou, acima de tudo, aplicar a si próprio as diretrizes regeneradoras da fé que abraça. Disciplinou-se, rendeu sincero preito às suas obrigações e, não obstante os entraves orgânicos, muito moço, se dedicou às representações comerciais, de cujos labores retira os abençoados recursos que sabe repartir com necessitados numerosos, reservando para si tão somente o indispensável. Não é um rico da terra, na acepção do conceito, mas um trabalhador da fraternidade que sabe dar o próprio coração naquilo que distribui. Trilhando o caminho da simplicidade e da renúncia edificante, mobilizou as impressões de muitos dos companheiros de outro tempo, que nas baixas camadas da sombra se lhe haviam transformado em perseguidores e desafetos. Obsessores esses em lhe observando os exemplos novos, se sentiam moralmente desarmados para os conflitos que se punham manter. É assim que não deixa de ressarcir as suas culpas, sofrendo-lhes o gravame de si mesmo. Entretanto, pelos valores que entesoura, devotado ao bem alheio,
resgata o pretérito com alívio possível, ganhando tempo e adquirindo novas bênçãos. Ajudando os outros, devasta dia a dia o montante de seus débitos, e desde que a misericórdia do Pai Celestial permite que os nossos credores atenuem o rigor da cobrança sempre que nos vejam oferecendo ao próximo necessitado aquilo que lhes devemos. Silas confiou-se à pausa breve, mas Hilário, tanto quanto eu, fascinado por sua exposição clara e sensata, rogou sedento desse ensino. Continue, assistente. Esta lição viva ilumina-nos de esperança. Como se explica estar Adelino ganhando tempo? Nosso amigo sorriu e acrescentou: o rei é que não merecia a ventura do lar tranquilo por haver arruinado o lar paterno, casou-se e padeceu o abandono da companheira, que lhe não entendeu o coração. Avançando para a terna Marisa, que dormia, acentuou: assim, pela vida útil a que se consagra e pela caridade incessante que passou a exercer, atraiu para junto de si, como filha da sua carne, a antiga madrasta, que desviou dos braços paternais, hoje reencarnada junto dele para reeducar-se ao calor de seus exemplos nobres, guardando a dor de saber-se filha de pobre mulher que renegou o tálamo conjugal, tanto quanto ela mesma o menosprezou no passado recente. Mas não é apenas essa vantagem de Adelino. Silas pousou levemente a destra dos pequenos que ressonava e prosseguiu. Dedicando-se de alma e corpo à sua renovação com Cristo, nosso amigo recolheu como filhos adotivos os dois cúmplices do parricídio tremendo. Os antigos capatazes Antônio e Lucídio, que, abusando de humildes donzelas escravizadas, de quem furtava os filhinhos para exterminar ou vender, não encontraram senão o alcoice por berço, vindo para o círculo afetivo do companheiro de outro tempo, no sangue africano que tanto enxovalharam, de modo a lhe receberem um amparo moral, a reforma precisa. Enquanto nos edificávamos com o precioso ensinamento, Silas observou: como é fácil de reconhecer, nosso irmão, através da responsabilidade espírita cristã corretamente sentida e vivida, conquistou a felicidade de reencontrar os laços do pretérito criminoso para o necessário reajuste, ao passo que, se houvesse desertado da luta pela irreflexão da companheira, ou se tivesse cerrado a porta do coração a dois meninos infelizes, teria adiado para futuros séculos o nobre trabalho que está fazendo agora. Dispunhamos-nos a formular novas indagações, mas Correia despedira-se da mãezinha e vieram ocupar um leito modesto, não longe das crianças. Demonstrando hábitos respeitáveis, sentou-se em prece. Foi quando Silas, recomendando-nos a cooperação, apeou-se dele e aplicou-lhe passos magnéticos, esclarecendo-nos logo após. Ainda pela utilidade que sabe imprimir aos seus dias, Adelino mereceu a limitação da enfermidade congenial de que é portador, tendo sofrido por longo tempo o trauma perispirítico do remorso, por haver incendiado o corpo do próprio pai, nutriu em si mesmo estranhas labaredas mentais, que, como já lhes disse, o castigaram intensamente além túmulo. Renasceu por isso com a epiderme atormentada por vibrações calcinantes, que desde cedo se lhe expressaram na nova forma física, por eczema de mau caráter. Semelhante moléstia em face da dívida em que se empenhou, deveria cobrir-lhe todo o corpo durante muitos e angustiosos lustros de sofrimento. Mas pelos méritos que ele vai adquirindo, a enfermidade não tomou proporções que o impeçam de aprender e trabalhar,
porquanto granjeou a aventura de continuar a servir pelo seu impulso espontâneo na plantação constante do bem. De volta à mansão, prosseguiu nosso amável mentor, tecendo brilhantes comentários em torno do amor que cobre a multidão de os pecados, como ensinou o apóstolo. Belíssima história, né? Do Adelino Correia. Uma história que nos mostra claramente a lei de misericórdia em ação. Vamos dar um intervalo de 15 minutos agora, e daqui a pouco, agora são 16h33 em Porto Velho, às 16h48 nós retornamos. 48 não, 16h47, né? 15 minutos.